Olá pessoal, que bom, nós estamos juntos novamente. Por um problema extraordinário a gente não gravou a semana passada, mas estamos de volta e vamos retomar de onde nós paramos. Da última vez nós falamos das consequências do servir e dividimos esse estudo em duas partes. Hoje nós vamos ver o outro lado, as recompensas do servo, que é o estudo número 15 e é o penúltimo estudo desta série, ok? Bom, aqui na apostila nós temos uma passagem de Apocalipse 19, de 6 a 9, que eu não vou ler. Ela fala da noiva que se aprontou para o casamento, né? Uma coisa celestial, né? As bodas do Cordeiro, mas nós não vamos entrar não vamos ler o versículo, não vamos entrar no mérito, porque a nossa lição é grande, eu tenho que ver se eu consigo dar tudo hoje. Bom, vamos lá então, as recompensas, guarda bem essa palavra, recompensa, galardão, servir, ou seja, trabalhar, fazer alguma coisa para o Senhor, tem recompensas. E é uma questão que Deus estabeleceu. É a primeira coisa que a gente tem que receber e reter, né? E o fato de sermos recompensados, do ponto de vista de Deus, ele tem um objetivo: motivar, incentivar seus filhos, ou seja, os discípulos de Cristo, a manterem o padrão de serviço e de trabalho. Essa é uma questão essencial, porque como igreja eu não posso desprezar aquilo que Deus valoriza. Isso é um princípio espiritual que é importantíssimo na nossa vida, tá? E se Deus falou que tem galardões e tem recompensas, é porque isso é importante, senão ele não teria falado. É simples assim, e a gente valoriza aquilo que Deus valoriza. É uma promessa de Deus, e Deus não é mentiroso, e a sua palavra é verdadeira, é fiel e permanece para sempre. E Jesus usou a expressão, muito bem, servo bom e fiel. Lá na parábola dos talentos, em Mateus 25, 21, elogiando aquela pessoa pelo trabalho realizado. Então, você tem que entender que Jesus Cristo está observando a tua vida, a minha vida, e o que nós fazemos através da nossa vida, através da nossa mordomia, do tempo da nossa existência, porque o que interessa para nós é produzir frutos agora. Na eternidade, as primeiras coisas já passaram, como está lá em Apocalipse. O que interessa é agora, é semear agora, é plantar agora, é o tempo da nossa oportunidade, é o tempo da nossa mordomia. Ok? E o que a Bíblia diz a esse respeito? Vamos dar uma olhada rapidamente, sem entrar muito em detalhes, a respeito desse assunto. Nós temos que entender que, de uma certa forma, nós somos cooperadores de Deus na edificação da igreja. Cooperar. Então, nós operamos através da unção, da habilitação do Espírito Santo, uma construção espiritual que se chama igreja. E isso exige trabalho. Não só trabalho físico, mas trabalho espiritual. Por exemplo, jejuar, interceder, pregar, evangelizar, um ato de bondade. Tudo isso está incluído nesse pacote de servir. E o fundamento de toda a construção espiritual é Cristo. Paulo deixa isso muito claro lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, ali entre o versículo 7 e o versículo 15 você vai encontrar isso.
Cristo é o fundamento, eu não posso lançar outro fundamento. O fundamento da igreja, e a igreja somos nós, é Cristo. Muito bem, agora, em cima dessa fundação, porque fundamento aqui traz a ideia de fundação, pensa numa construção. A maneira como eu construo sobre essa fundação é que vai envolver recompensas ou não. O fundamento já está lançado, é Cristo. Isso não muda, não tem como alterar. Agora, a maneira como eu construo sobre o fundamento, aí sim, são as minhas obras, é o meu serviço dedicado ao Senhor, e aí isso será avaliado lá no tribunal de Cristo. O fogo vai provar a qualidade do material usado nessa construção, e aí vem a recompensa se essa construção provada pelo fogo permanecer. Pode ser prata, pode ser ouro, pode ser palha, pode ser feno. O fogo, ele é um fogo consumidor, e ele queima aquilo que não procede, aquilo que não permanece diante de Deus, ok? E isso não tem nada a ver com salvação, isso tem a ver com recompensa. Eu sou salvo, eu sirvo a Cristo e sou recompensado pelo meu serviço. Então, o novo nascimento é que me coloca nessa sequência, ok? E o fogo fala... Eu crio a seguinte imagem: o Cristo olhando para a motivação e para os nossos atos e julgando a qualidade, a intensidade daquilo, a validade daquilo, para que se faça uma purificação antes de nós adentrarmos totalmente na eternidade. Então nós temos que completar essa obra de purificação na nossa vida. Ela já está acontecendo aqui agora pelo trabalho do Espírito Santo, produzindo a nossa santificação, trabalhando a nossa maturidade, mas ainda tem uma avaliação final no tribunal de Cristo, que é algo que vai acontecer logo após o arrebatamento no céu. Isso a gente tem falado já várias vezes sobre isso aqui, e não é um assunto desconhecido. Bom, vamos ver então 3 aspectos desse galardão. Nós estamos avaliando o que a Bíblia diz a esse respeito. Primeira coisa, esse galardão será recebido no céu, na eternidade. Então nós temos que passar para o lado de lá. E para passar para o lado de lá, só pela morte ou pelo arrebatamento, porque a primeira ressurreição estará acontecendo ali concomitante com o arrebatamento daqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor para arrebatar a sua noiva. Então isso é importante. E o fato de eu saber dessa coisa, desse assunto, e reter isso no meu coração, cria uma motivação correta para servir ao Senhor. Faça tudo como para o Senhor. Não é para fazer para homens, é para fazer para Ele. Porque é Ele quem vai julgar todos os nossos atos, intenções e motivações do coração. A outra coisa, e quando a gente fala de qualidade, é a motivação, é a intenção do coração, é outro aspecto importante dessa recompensa. Não é fazer por fazer, não é fazer para cumprir tabela, não é isso, é fazer como para o Senhor. Nós amamos o Senhor, temos uma vida de gratidão a Ele, em resposta a isso nós servimos com amor, porque quando a gente abençoa uma vida, nós estamos fazendo como para o Senhor. Eu não posso colocar o aplauso da plateia como motivação da minha vida. Aí esse negócio vai queimar lá no tribunal de Cristo.
eu faço como para o Senhor. E essa recompensa será, assim, a maior parte, evidentemente, se nós estamos falando de galardões, essas recompensas serão dadas no céu. Então não é aqui, não é agora, na nossa peregrinação na terra, mas será no céu. E depois nós vamos falar que tem algumas recompensas terrenas, que é no nosso tempo, o tempo da nossa existência também. Outra coisa, outro aspecto importante também, Deus não se esquece de nada que você fez para Ele, em seu nome, como para Ele, abençoando vidas. Um copo d'água, coisa mínima, Deus se lembra disso. E Deus anota tudo, está tudo anotado. E essa anotação não é porque Deus se esquece, Deus não se esquece de nada. Essa anotação é para ficar registrado para nós, são registros que os anjos fazem a respeito da nossa vida. A gente tem que andar em temor diante de Deus no tempo da nossa peregrinação, em função dessas coisas, ok? A questão da promessa. Quando a gente fala da palavra de Deus, da promessa da palavra de Deus, nós temos que distinguir aqui duas coisas. Alguém fez um estudo a respeito de quantas promessas existem na Bíblia. Chegou um número aí de 7.500 promessas. Né? Mas é só para a gente ter uma ideia do tamanho, da quantidade das promessas que Deus tem na sua palavra. Algumas promessas são coisas que eu tenho que reivindicar aqui e agora, no tempo presente da minha existência, é nesse tempo da minha peregrinação. Expulsar demônios, por exemplo, eu tenho que expulsar demônio aqui agora, no céu não tem necessidade disso. Eu estou mostrando para você a necessidade de uma promessa para agora e uma promessa para o futuro, para a eternidade. Você conseguir perceber isso quando você lê a Bíblia. E algumas promessas estão relacionadas à fidelidade de Deus. Deus não mente, Deus não muda, Ele é o mesmo hoje e sempre. E aquela promessa tem o aval da autoridade do Senhor. E você tem que tomar posse pela fé. E você tem que colocar aquilo em ação e reivindicar aquilo no tempo presente para a tua vida. E isso tem a ver com a fidelidade de Deus. Aí eu tomo posse daquilo, Deus não me abandona, Deus não se esquece de mim. E aqui na apostila nós citamos um monte de versículos que Deus provê as minhas necessidades, e assim nós vamos colocando várias coisas aqui que tem a ver com a fidelidade de Deus. Ou seja, mesmo que eu passe pelo deserto da provação, da dificuldade, Deus é fiel, porque Deus não pode mudar. É esse atributo da sua natureza, do seu caráter. Deus é fiel em todo o tempo, de geração em geração. Então a Bíblia é a mesma, desde lá do primeiro século até hoje, nos nossos dias. Deus não muda, as promessas são as mesmas e a fidelidade de Deus não está sujeita às circunstâncias, ok? E Deus não se esquece do nosso trabalho em seu nome ou para a sua glória. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Eu tenho que diminuir e o Senhor tem que crescer. E é fazendo para o Senhor que os meus frutos permanecem na presença de Deus. E tudo isso serve para me trazer para o meu coração uma perspectiva correta, uma visão correta da maneira como Deus quer que eu trabalhe durante o tempo da minha existência. E o outro lado seria as promessas relacionadas à nossa fidelidade.
Promessas relacionadas à fidelidade de Deus, essas não podem ser anuladas, canceladas, elas permanecem, porque Deus não mente, não pode mentir, ok? Mas as promessas relacionadas à nossa fidelidade dependem da nossa resposta, depende da nossa reação. Aí você pode usar aquela partícula condicional se, ok? E uma delas diz assim: o nosso trabalho para Deus não é em vão. Agora, ele se torna vão se eu não trabalhar. Essa promessa, ela é condicional, depende da minha resposta, depende da minha atitude, do meu posicionamento. E no tempo da nossa existência, nós temos que botar essas promessas em ação, ou seja, sermos praticantes da palavra. Por exemplo, enquanto tivermos oportunidade, no tempo da nossa existência, façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos da família de Deus. Essa é um mandamento que vai depender da nossa resposta, porque senão o mandamento ele passa a não ter ação, resultado, eficácia na minha vida. E quem planta, colhe. Mas eu tenho que plantar, se eu não plantar, eu não colho. Essa é a questão, é a lei da semeadura e ceifa. Veja bem, mesmo que eu seja ignorado, rejeitado, discriminado no meu trabalho ao Senhor, e nós falamos disso no estudo anterior, as consequências do servir, Deus não se esquece do nosso trabalho, ok? O homem pode não valorizar, mas Deus não se esquece do nosso trabalho, porque o nosso trabalho em Deus e para Deus não é em vão, ok? E Deus diz: olha, tudo que você semear você vai colher. Ele só não disse quando, como, mas ele disse vai colher. Então eu tenho que crer e tomar posse disso e viver em função disso, ok? Bom, com relação às recompensas, nós temos aqui dois grupos: recompensas temporais. Uma coisa interessante é que, como canal de Deus na terra, eu passo por muitas tribulações. Eu estou falando tribulação em função da justiça, da verdade, do evangelho. Eu não estou falando de pecado, ok? Porque senão a gente se confunde. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Presta atenção, quando eu sou fraco, envolvido na questão da grande comissão, servindo ao Senhor, e eu passando por dificuldades e lutas por causa do Evangelho, a vida de Cristo se manifesta através de mim para tocar a vida do outro. E aqui tem essa passagem muito interessante aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 12, que fala exatamente disso. Eu como sacrifício vivo, queimando no altar de Deus para abençoar a vida do outro. Você consegue perceber? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque a oportunidade de Deus manifestar a sua graça, não só na minha vida, como atingir a vida do outro. Eu sou o canal. Eu tenho que ter consciência disso, tá ok? E aqui na apostila tem toda uma consideração a esse respeito. É algo interessante que a gente tem que prestar atenção. Por isso que o canal tem que ser desobstruído, para que a graça flua. Não tem nenhum obstáculo, não tem nenhuma obstrução. A graça flui não só abençoando a minha vida, como atingindo a vida do outro. Esse é o nosso ministério, ok? Para que muitos tenham a oportunidade de serem abençoados e, através dessa situação de bênção, eles possam glorificar a Deus com ações de graças. E Deus é glorificado através desse trabalho, desse milagre, daquilo que acontece, ok? Eu sou o canal.
Eu transporto essa vida de Cristo, a sua presença manifesta, para atingir a vida do outro. E nós temos que crer. Nós não podemos ficar igual Tomé. Se eu enxergar alguma coisa, aí eu vou começar a acreditar. Assim não funciona. Você tem que crer e praticar, e botar em ação, e você vai ver o milagre. É assim que funciona. Nós temos que dar a cara para bater. Não tem esse negócio de ficar esperando para ver se vai funcionar, se não vai. Que no evangelismo a gente trabalha por fé. Você olha para a pessoa e fala: Deus ama essa pessoa e Deus vai fazer alguma coisa na vida, quer fazer alguma coisa na vida dela, e eu sou o instrumento disso. Não é? Porque se a gente ficar esperando a pessoa ficar quebrantada e se interessar, olha, eu não sei, não é assim. Nós temos que simplesmente destruir as obras do diabo, e elas estão impedindo aquela vida, amaldiçoando aquela vida, e Deus falou: vai lá e destrua as obras do diabo. É uma atitude ofensiva e não passiva. Isso é interessante a gente guardar isso. Recompensas eternas. E olha, quando eu cuido das coisas da igreja, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família. Sabe, porque Deus não te deixa desamparado no meio do caminho. Eu estou ocupado no ministério, eu estou sacrificando a minha vida para os interesses do reino. E Ele fala: deixa comigo que eu cuido dos seus interesses. Mas eu tenho que crer nisso e viver em função disso. Ok? Tranquilo, porque senão a gente entra em parafuso. E aí nós vamos ficar ansiosos, inquietos, agitados, e isso não vai funcionar no trabalho que nós fazemos, que é um trabalho espiritual. Descansa, espera em Deus. Olha, nós ganhamos almas para Cristo e Ele vai mexer nos nossos. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é bênção pura o tempo todo. Mas eu tenho que fazer isso por fé, não por troca, ok? E vou orar, oro, passo guerra espiritual, decreto a bênção na vida dos meus e vou cuidar das coisas da igreja. Aí Deus cuida do meu emprego, do meu negócio, do meu investimento. Deus sabe que nós estamos ocupados na seara e Ele não abandona essas pessoas, porque Ele não abandona ninguém, muito menos aqueles que estão na linha de frente. Ok? Você tem que crer nisso e tomar posse. As recompensas eternas têm a ver com coisas que ainda vão acontecer no futuro. Ok? E nós semeamos, e lá na glória nós vamos ver o fruto do nosso trabalho e vamos nos alegrar com isso. Paulo pregou para os Tessalonicenses, para os Filipenses, e ele falou: vocês são a minha coroa de glória, porque fruto do meu trabalho, e lá no céu isso vai ficar patente, os nossos frutos que permanecem para a glória de Deus. E assim outras coisas, outras promessas eternas que têm a ver com o nosso futuro. O nosso casamento com Cristo, a ceia, as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, são coisas que vão acontecer. O próprio arrebatamento ainda está na linha do tempo no futuro. Mas nós andamos aqui simplesmente vivendo já a realidade dessas coisas. Ok? Rapidamente, vamos citar aqui as coroas que no escopo do Novo Testamento estão ali especificadas. A primeira coroa seria a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 24, 27. Aqueles que vencem a corrida, winner, né? Você tem que chegar até o fim. E ganhar a corrida da vida é mortificar a carne e viver no Espírito. A segunda coroa é a coroa da exultação, está lá em Filipenses 4:1, 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20.
Essa coroa tem a ver com ganhadores de almas, aqueles que estão envolvidos no trabalho do evangelismo. A outra coroa é a coroa da justiça, aqueles que amam a vinda do Senhor, que a vida é governada, dirigida por essa expectativa da volta do Senhor para o arrebatamento da igreja. E quando essa expectativa domina o meu coração, o meu estilo de vida muda. Isso que é o importante, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, de 7 a 8. A outra é a coroa da vida, está ali em Tiago capítulo 1, versículo 12. Aqueles que sofreram nobremente durante a vida terrena, suportaram a provação, mas mantiveram a motivação correta, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Aqueles crentes que suportam o sofrimento e pagam o preço por causa do reino. E isso acontece também, tá bom? Mas não é novidade, nós já falamos sobre isso. E a última coroa é a coroa de glória, aqueles que fielmente estão envolvidos no ministério, pastoreando o rebanho de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo de 1 a 4. E lá no céu, essas coroas que nós vamos receber do Senhor, numa atitude de adoração, nós vamos depositar essas coroas aos pés daquele que é digno, de Deus e do Cordeiro de Deus. Porque se não fosse pela redenção que nós temos em Jesus Cristo, nem no céu nós estaríamos. Ok? Concluindo, mantenha a perspectiva correta na sua vida cristã. Primeiro, lembre-se de que todo ato de serviço será lembrado por Deus, porque estão registrados e Deus se lembra de tudo. E em segundo lugar, avalie a motivação do seu coração. E esteja tranquilo quando você, através do arrebatamento, tiver que comparecer ali no tribunal de Cristo para que as suas obras sejam avaliadas e aquelas que vão permanecer, elas não serão destruídas pelo fogo, ok? Pense sobre essas coisas, coloque a sua vida em alinhamento com os interesses do reino e viva isso diariamente. Eu agradeço a você por ter ouvido tudo isso, espero que você esteja meditando sobre isso. Tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.